Se você de alguma forma caísse em um buraco negro, isso poderia mudar seu futuro e apagar seu passado. Bem, pelo menos teoricamente. Vamos começar com o mundo real em que vivemos. Aqui no planeta Terra, seu passado pode definitivamente definir seu futuro. Mas imagine que você não está na Terra, mas em algum lugar lá fora, no universo infinito, e se depara com um certo tipo de buraco negro. Aquele que um matemático da Universidade da Califórnia, Berkeley, encontrou. Para não confundir com um buraco negro comum, vamos chamar esse tipo de... que tal um buraco negro benigno? Então, aqui está o motivo pelo qual você precisa de um buraco negro específico. O fato é que é altamente improvável que você permaneça vivo em um buraco negro comum, mas de acordo com alguns cálculos feitos pelo pós-doutorando Hintz da UC Berkeley, esse tipo específico de buraco negro que chamamos de benigno pode se expandir em um ritmo acelerado. Isso é o que torna possível sobreviver à transição de nosso mundo determinístico para um buraco negro que não é determinístico. Vamos imaginar que você sobreviveu a essa passagem e agora está se movendo em direção ao centro de um buraco negro benigno. É impossível imaginar o que há lá dentro. E se você, como viajante, pudesse realmente entrar em um buraco negro, nunca seria capaz de comunicar ao mundo exterior que coisas interessantes estão escondidas nele. Mas isso não é o que nos interessa agora. Precisamos saber como nos livrar do passado. Hintz, o matemático que você já conhece, estuda buracos negros não rotativos que têm uma carga elétrica. A coisa mais importante sobre eles é que, além do horizonte de eventos, eles também têm um horizonte de Cauchy. E aqui está a questão. O horizonte de Cauchy é o local onde o chamado determinismo simplesmente se rompe. Isso pode parecer muito científico, mas deixe-me explicar. O horizonte de Cauchy é o lugar onde o passado não determina mais o futuro. Então aqui está um método matematicamente comprovado e aparentemente funcional de como se livrar de seu passado. Tudo o que você precisa fazer é ir para o espaço, encontrar um buraco negro específico, chegar ao centro dele e alcançar o horizonte de Cauchy. Entretanto, se isso parecer muito complicado, você pode simplesmente tentar não cometer erros aqui na Terra. Sim, ideias como seu passado é cancelado. Você tem uma quantidade infinita de opções de como seu futuro evoluirá, e esse tipo de coisa soa tão irrealista quanto atraente. Por exemplo, imagine que ninguém sabe que você não conseguiu entrar na faculdade e obter um diploma, mas a partir de agora você tem todas as oportunidades de fazer o que quiser. Mas apenas teoricamente. Na realidade, quando você entra no buraco negro, não naquele específico sobre o qual já falamos, é muito provável que você desapareça de uma vez por todas. Mas não fique triste, estou falando apenas de sua forma física atual. É um pouco mais profundo do que parece. O fato é que há um princípio curioso da mecânica quântica que pode ser explicado de maneira simples. Para começar, imagine que você não é um ser humano, mas apenas uma informação. Você tem sua experiência, seu histórico e seus pensamentos. Tudo isso é a informação que você é. Agora vamos simplificar ainda mais. Imagine uma unidade USB ou um livro. Esses dois itens contêm informações. Se você destruir um pendrive que contém músicas e filmes, ele não existirá mais em sua forma física, mas as informações que ele continha nunca deixarão de existir. O mesmo acontece com o livro. Se você o queimar, as informações contidas nele não serão queimadas. Elas continuarão a existir, mas em outra forma. Portanto, essa divertida teoria afirma que mesmo que alguém ultrapasse o horizonte de eventos, que é um ponto sem retorno antes de ser espaguetificado, esse alguém não deixa de existir. Em palavras simples, esses viajantes do universo ainda existem, mas na forma de informações. Agora vamos voltar aos buracos negros. De acordo com Stephen Hawking, os buracos negros emitem radiação. A radiação os faz encolher, e com o tempo, e quero dizer muito tempo, um buraco negro pode encolher tanto que acaba desaparecendo. Então, o que acontece com o astronauta que ficou emaranhado em um buraco negro se ele desaparecer? Não, ele não será ejetado do buraco negro da mesma forma que existia antes. No entanto, ele ainda será ejetado de lá, mas na forma de radiação Hawking. Mas isso é apenas uma teoria. Certo, você se lembra que ninguém sabe exatamente o que acontece no buraco negro? Outra teoria diz que o que acontece no buraco negro não fica realmente no buraco negro. Parece uma boa alternativa a Las Vegas, se todos os voos de fim de semana já tiverem sido reservados. Alguns cientistas acreditam que um buraco negro pode ter um portal onde é possível voltar no tempo. De acordo com essa teoria, há um buraco branco no final de um buraco negro. Se você chegar lá, pode desfazer as coisas. Por exemplo, quebrou o vaso preferido da sua mãe? Entre no buraco branco e ele ficará como novo lá.
Cozinhou uma sopa e fez um suco de laranja fresco, mas perdeu o apetite? Isso não é um problema se você cozinhar dentro de um buraco branco. Voilá! Os ovos estão intactos, as laranjas estão intactas e suculentas novamente. Nada de desperdício de alimentos. Tudo bem, voltar no tempo parece muito legal, então acho que talvez precisemos de um buraco negro para nos ajudar. Se um buraco negro fosse criado em um laboratório, digamos, ele poderia devorar coisas até ficar grande o suficiente para consumir o planeta inteiro. Primeiro, ele devoraria o grande colisor de hadrons, que possivelmente criaria algo semelhante a um buraco negro aqui na Terra. Em seguida, Genebra, onde está localizado o grande colisor de hadrons. Depois, todo o país da Suíça e então a Europa. Nesse ponto, não demoraria muito para que a Terra também desaparecesse. Felizmente, se um buraco negro aparecesse, ele seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Na verdade, os buracos negros produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Mesmo que um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão lentamente que nada aconteceria. Supondo que ele sobrevivesse por tempo suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria muito tempo para ganhar até mesmo 1 quilo de peso. Eu não estarei por aqui nesse momento. Mas um buraco negro na Terra pode ser ótimo. Mesmo um relativamente pequeno pode emitir energia suficiente para alimentar energeticamente a humanidade inteira. Estamos falando muito sobre comida, não é? Não vamos nos esquecer da espaguetificação. A propósito, o conceito é bastante simples, tem tudo a ver com a gravidade. Imagine que você está brincando com um chiclete. Com sua força, você pode facilmente esticá-lo, de modo que, em vez de um pedaço normal, você pode obter um longo e fino. O mesmo acontece com você. A força do buraco negro é suficiente para esticá-lo como se você fosse um pedaço de chiclete. A gravidade te segura firmemente em um lado, o que faz com que você se estique. Você pode se perguntar, como é que a gente não fica espaguetificado na Terra se a gravidade também existe? É fácil, ela é fraca demais para fazer isso com a gente. Se você pedisse a uma borboleta para esticar o chiclete, ela seria capaz de fazer isso? Provavelmente não, pois seus membros minúsculos são muito fracos. O mesmo acontece aqui. A gravidade da Terra é muito fraca em comparação com a de um buraco negro. Portanto, se você estiver se perguntando se algum dia chegará a 1,80 m de altura, talvez isso nunca aconteça na Terra. Mas quando estiver em um buraco negro, você poderá ir muito além desses meros 1,80 m. Seu melhor momento de altura não durará muito, no entanto. Se você esticar a goma de mascar, em um determinado momento ela simplesmente se romperá. O mesmo acontecerá com você por causa da espaguetificação. Imagine um mundo de metal quente e fervente, onde o ferro e o níquel dançam em um inferno ardente. Esse é o núcleo interno, o coração do nosso planeta. Mas e se esse mesmo coração estivesse mudando? As pesquisas mais recentes sugerem que o núcleo interno da Terra pode estar diminuindo a velocidade e até mesmo invertendo sua rotação. Será que isso é um sinal do fim dos tempos? Será que a Terra vai se chocar contra si mesma? Vamos descobrir! Imagine que você tem uma cebola gigante e cada camada representa uma camada diferente da Terra. O centro dessa cebola, a parte que você nunca consegue alcançar, representa o núcleo interno da Terra. É como uma terra misteriosa na qual ninguém jamais pôs os pés, mas os cientistas vêm tentando descobrir seus segredos há séculos. Imagine mergulhar profundamente no centro da Terra, além da crosta, do manto e, finalmente, 2.897 quilômetros abaixo da superfície, onde você alcançaria o núcleo interno. É uma bola de metal quente e fervente, composta de ferro e níquel sólidos, e é tão quente que brilha em um branco brilhante. Ele também é cercado por um núcleo externo líquido. Esse lugar misterioso é diferente de tudo que existe em nosso planeta. E veja só! Ele está girando em seu próprio eixo. O núcleo interno é como um tornado de fogo que está constantemente girando, gerando calor e energia de dentro para fora. Mas por que é tão importante estudar esse pequeno pedaço da Terra? Bem, ele é responsável pela criação do nosso campo magnético. É importante estudar esse campo magnético porque ele nos protege da radiação nociva do Sol. Ele é criado pelo movimento do metal fundido no núcleo externo terrestre e pelo giro da Terra. Esses movimentos geram correntes elétricas que, por sua vez, criam um campo magnético. É como um escudo que nos protege e ajuda a manter nosso planeta saudável e seguro. Mas há ainda muito que não sabemos sobre o núcleo interno.
Por exemplo, como ele se formou? Os cientistas acreditam que ele começou a se solidificar há cerca de 1 bilhão de anos. Mas por que isso aconteceu? Qual foi o gatilho? Ou, por exemplo, o que acontece com a estrutura cristalina do núcleo interno? Acredita-se que seja um tipo de ferro chamado ferro hexagonal compacto, mas ainda não sabemos se é realmente esse o caso. Em outras palavras, temos muitas teorias, mas infelizmente não há como confirmá-las, pelo menos por enquanto. Então, como os cientistas estudam o núcleo interno se ninguém pode ir até lá? Eles usam a sismologia. A sismologia é como um scanner sônico para a Terra. Você envia ondas sonoras através da Terra e mede como elas retornam para ver o que há dentro do nosso planeta. Foi basicamente assim que descobrimos o núcleo interno na década de 1930. Imagine que você está ouvindo as ondas sonoras com sua máquina especial de sismologia. De repente, você ouve um som estranho, como um ping. É diferente dos outros sons que você estava ouvindo e não consegue explicar por quê. Você continua escutando e ouve o ping novamente. E mais uma vez, você começa a perceber que esse ping está acontecendo toda vez que a onda sonora atinge o centro da Terra. Você estuda os dados cada vez mais e finalmente descobre: a Terra tem um núcleo interno sólido. Essa descoberta foi um grande avanço e nos ajudou a entender melhor o que há dentro do nosso planeta e como ele funciona. Atualmente, os cientistas também usam algo assim para estudar o que há dentro do nosso planeta. Quando ocorrem terremotos, as ondas viajam pela Terra e ricocheteiam em diferentes camadas, incluindo o núcleo interno. Ao estudar essas ondas, os cientistas podem aprender sobre as propriedades do núcleo interno, como sua densidade e temperatura. Basicamente, eles estão resolvendo um mistério juntando pequenas pistas. E cada nova descoberta nos deixa um passo mais perto de entendê-lo. O núcleo interno é uma parte única e fascinante do nosso planeta. É um lugar onde as leis da física funcionam de maneira diferente da superfície, cujos mistérios os cientistas ainda estão tentando desvendar. E aqui está um deles. Por alguma razão, o coração do nosso planeta está prestes a parar de girar. Um novo estudo sobre isso foi publicado na Nature Geoscience. Ele foi feito por pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, e revelou uma grande reviravolta. Os cientistas descobriram que a taxa de rotação do núcleo interno diminuiu significativamente. Isso é algo que ninguém esperava, mas, de acordo com os resultados do estudo, a desaceleração começou em 2009. E isso não é tudo! Seus resultados também sugerem que o núcleo interno pode estar revertendo sua rotação. É isso mesmo. Essa bola quente de ferro e níquel que vem girando há milhões de anos pode estar desacelerando e mudando de direção. É como quando um peão começa a desacelerar, só que isso está acontecendo no centro do nosso planeta. Os cientistas estão intrigados com essa descoberta já há algum tempo. Então, o que tudo isso significa e por que está acontecendo? Bem, parece que pode haver um padrão maior em jogo. Os cientistas acreditam que essa mudança na rotação do núcleo interno pode ser devida à influência do manto terrestre e do campo magnético do núcleo externo da Terra. O manto e o núcleo externo estão afetando o núcleo interno, o que faz com que sua taxa de rotação diminua e, possivelmente, mude de direção. Antes desse estudo, os cientistas pensavam que o núcleo interno estava girando mais rápido do que a crosta terrestre. Entretanto, essas novas informações sugerem que o núcleo interno pode estar desacelerando devido ao efeito gravitacional do manto da Terra e do campo magnético do núcleo externo. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Quando os pesquisadores examinaram mais de perto os dados que remontam à década de 1960, descobriram que a rotação do núcleo interno da Terra era consistente desde o final da década de 1970 até o início da década de 2000. Antes disso, eles descobriram que outro possível evento de desaceleração ou reversão pode ter ocorrido no início da década de 1970. É como se o giro do núcleo interno fosse como uma montanha-russa, acelerando, desacelerando e possivelmente revertendo o curso durante um período de tempo. Os pesquisadores estimam que essas mudanças ocorrem a cada 7 décadas ou mais, o que é muito louco. Mas por que isso está acontecendo? Infelizmente, ainda não temos ideia. As razões exatas pelas quais o núcleo interno da Terra às vezes para e começa a girar em outra direção ainda não são bem compreendidas. No entanto, a comunidade científica acredita que isso pode ser devido a interações complexas entre o núcleo interno sólido e o núcleo externo fundido ao redor. Muitas coisas diferentes podem estar em jogo aqui.
as mudanças na temperatura, pressão e composição do núcleo, bem como o movimento do material dentro do próprio núcleo e assim por diante. Além disso, como dissemos anteriormente, o campo magnético da Terra e as forças gravitacionais do manto circundante também podem desempenhar um papel aqui. Precisamos de mais pesquisas para entender completamente os mecanismos por trás das mudanças de rotação do núcleo interno. Então, o mundo está acabando? Felizmente não, ainda não. Não obstante o núcleo interno esteja mudando de direção neste momento, não é o fim do mundo como o conhecemos. E embora as descobertas possam parecer um grande problema, a vida na superfície terrestre não sofreu muito impacto, se é que sofreu algum. Na verdade, essa é apenas uma parte fascinante do funcionamento interno da Terra, sobre a qual estamos aprendendo mais a cada dia. Portanto, você pode dizer com alívio, nada de cataclísmico está acontecendo. Além disso, de acordo com Harvoet Calcit, geofísico da Universidade Nacional Australiana, o núcleo interno está agora mais sincronizado com o resto do planeta do que há uma década, quando estava girando um pouco mais rápido. Em suma, esse novo estudo acrescentou uma estranha reviravolta à história do núcleo interno da Terra, e os cientistas acreditam que há ainda muito mais a ser descoberto sobre esse lugar misterioso. Quem sabe que outros segredos estão escondidos no coração do nosso planeta? As possibilidades são infinitas. Portanto, vamos continuar pesquisando e aproveitar nosso tempo neste planeta incrível. O que acontece quando uma estrela fica sem combustível? Em primeiro lugar, paradoxalmente, ela cresce até 1 milhão de vezes seu tamanho original. Veja bem, quando o núcleo fica sem hidrogênio, começa a se contrair sob o peso de sua própria gravidade, mas alguma fusão de hidrogênio continua nas camadas superiores. Enquanto o núcleo se contrai, ele se aquece. Isso faz com que as camadas superiores da estrela também se aqueçam e se expandam, e o raio aumenta. À medida que ela cresce, devora qualquer matéria, até mesmo os próprios planetas em seu rastro. Os astrônomos observaram algumas delas logo antes ou depois de engolir planetas inteiros, mas até recentemente nunca haviam visto o processo em si. Cientistas de diferentes universidades relataram que, pela primeira vez na história, observaram uma estrela engolindo um planeta. E esse trágico evento não aconteceu em uma galáxia distante, mas na nossa própria Via Láctea, a cerca de 12 mil anos-luz de distância de nós. Os astrônomos observaram uma explosão de uma estrela que tem cerca de 0,8 a 1,5 vezes a massa do nosso Sol, perto da constelação de Áquila, semelhante a uma águia. Ela se tornou mais de 100 vezes mais brilhante do que o normal em apenas 10 dias e, depois, desapareceu rapidamente. Ainda mais interessante, esse clarão branco e quente foi seguido por um sinal mais duradouro que também era mais frio do que o primeiro clarão. E essa combinação, meu amigo, só pode significar uma coisa: a estrela engoliu um planeta próximo. A pergunta é qual? Os astrônomos acreditam que poderia ser um mundo fervente de 1 a 10 vezes a massa de Júpiter. Esse tipo também é chamado de Júpiter quente, um exoplaneta gigante semelhante ao monstro gasoso que temos em nosso sistema solar e que precisa de menos de 10 dias para orbitar suas estrelas. O do qual estamos falando vinha espiralando gradualmente em direção à estrela até ser puxado para sua atmosfera e, por fim, para o núcleo da que estava em extinção. Essa festa galáctica aconteceu entre 15 mil e 10 mil anos atrás, quando a estrela tinha cerca de 10 bilhões de anos, e, dada a sua idade respeitável, a própria deglutição aconteceu na velocidade da luz, de uma só vez. Isso é muito diferente de outros Júpiteres quentes, que foram mordiscados delicadamente por suas estrelas. Os astrônomos não têm certeza se há outros planetas orbitando essa especificamente, talvez a uma distância mais segura, mas mesmo que existam, provavelmente se passarão milhares de anos antes que se torne o prato principal ou a sobremesa dela. De qualquer forma, agora que os especialistas sabem o que devem procurar, ficarão atentos a mais banquetes cósmicos. Porque um dia nosso planeta, assim como parte do nosso sistema solar, sofrerá o mesmo destino. Tudo ao nosso redor desaparecerá em um piscar de olhos, mas você pode relaxar e respirar fundo. Isso não irá acontecer por mais 5 bilhões de anos. É nesse período que o Sol deve se queimar e se expandir tanto que engolirá os planetas internos do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se as pessoas conseguirem colonizar algum outro mundo nessa época, que deve estar a pelo menos 10 mil anos-luz de distância da Terra, poderão observar essa catástrofe. O Sol subitamente se tornaria muito mais brilhante e ejetaria algum material no espaço. Ele engoliria vários planetas, inclusive a Terra, antes de voltar a ser o que era. Mas as estrelas não são as únicas coisas no universo que engolem outros objetos espaciais. Há outros tipos de monstros cósmicos que devoram tudo, até mesmo a luz.
Você adivinhou? Pois é, estou falando dos impiedosos buracos negros. Mas o mais interessante é que eles não apenas consomem as coisas, mas também parecem cuspi-las. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que o buraco negro supermassivo no centro de nossa Via Láctea parece estar vazando. Por que isso é um divisor de águas? Porque pode significar que esse carinha chamado Sagitários A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ele ainda pode estar ativo, e esse vazamento pode ser o soluço enquanto engole nuvens de gás. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble, que os ajudou a identificar um jato que se parecia com um maçarico e estava empurrando as nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. Esse jato parecia vomitar gás como uma mangueira direcionada a uma pilha de areia. Isso geralmente acontece em torno de buracos negros ativos, cercados pelo material puxado em sua direção por sua imensa força gravitacional. Parte desse material entra, mas uma pequena porção é varrida para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que, quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, é engolida. E então este arrota mini-jatos de matéria. Bolhas de Fermi podem ser o resultado dos arrotos que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente, os cientistas descobriram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhava com um jato que se estendia por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato pode ter atingido essa bolha de gás e a inflado. Agora, vou contar algo ainda mais assustador. Parece que há buracos negros que podem estar comendo uns aos outros. Bem, mais ou menos isso. Na verdade, estão tentando compartilhar a refeição no momento. Mas quem sabe o que acontecerá em um futuro próximo? Vou detalhar um pouco mais. Os astrônomos detectaram 2 buracos negros supermassivos se alimentando no material cósmico de 2 galáxias em fusão no espaço distante. Esses gigantes foram localizados com a ajuda do conjunto de telescópios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, também conhecido como ALMA, localizados no deserto de Atacama, no norte do Chile. Os cientistas os utilizaram originalmente para observar 2 galáxias em fusão, localizadas a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância de nós. Eles também notaram que 2 buracos negros gigantescos estavam crescendo um ao lado do outro, não muito longe do centro da galáxia coalescente, o GC 4211. Aparentemente, se cruzaram quando suas galáxias hospedeiras colidiram. Um deles tem cerca de 200 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e o outro é um pouco menor, cerca de 125 milhões de vezes mais. Embora não sejam visíveis diretamente, os buracos negros são cercados por aglomerados brilhantes de gás quente e estrelas. Tudo isso foi puxado para perto pela atração gravitacional deles. Com o passar do tempo, começarão a girar em torno um do outro. E por fim, colidirão, criando um provavelmente ainda maior. Os especialistas têm observado esses carinhas em vários comprimentos de onda de luz e chegaram à conclusão de que são únicos. Estão localizados o mais próximo um do outro que se tem conhecimento, a uma distância de apenas 750 anos-luz, o que, em termos astronômicos, é como se estivessem na porta ao lado. Ainda mais interessante é o fato de que essa distância está próxima do limite do que as tecnologias modernas podem detectar. É interessante notar que essas fusões gigantescas são mais típicas de galáxias distantes. Isso faz com que seja mais difícil para os telescópios baseados na Terra observá-las, mas a sensibilidade do ALMA ajudou a pesquisar essas regiões brilhantes e compactas onde a matéria gira em torno dos buracos negros. Imagine como os pesquisadores ficaram surpresos quando, em vez de um, viram 2, mastigando a poeira e o gás agitados pela enorme fusão espacial. O mais importante sobre essa descoberta é que ela pode significar que esses buracos negros binários provavelmente são muito mais comuns do que pensávamos anteriormente. E se os pares são tão comuns, isso pode facilitar o estudo das ondas gravitacionais que ocorrem quando os buracos negros colidem. Essas ondas também são conhecidas como ondulações no espaço-tempo. Se falarmos sobre o par descoberto recentemente, talvez ainda leve várias centenas de milhões de anos para que eles se choquem um contra o outro. Mas observando seu comportamento, os cientistas podem descobrir quantos buracos negros binários que estão prestes a colidir existem no universo.